Nesse mês de agosto de 2021, faz oficialmente 20 anos que a cantora Aaliyah nos deixou. Porém, ela segue sendo uma das maiores referências que já passou pelo R&B, tanto que ela leva o título de princesa do R&B. Até hoje, muitos artistas desse gênero seguem fazendo a fórmula que foi criada por Aaliyah lá no meio dos anos 90 como marca dos seus trabalhos musicais. Então hoje a gente vai entender sobre o início da carreira da Aaliyah, como ela se construiu, como ela se consagrou, alguns outros trabalhos que ela fez também, dificuldades que ela teve para poder lançar o segundo álbum. Vamos falar do terceiro álbum dela que fez ela se tornar a princesa do R&B e vamos falar também da morte dela, que podia ter sido completamente evitada se pessoas responsáveis tivessem tido um pouco mais de atenção. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta nos seus stories do Instagram, me marca que eu vou repostar você. Nascida em 1979 no Brooklyn, Aaliyah, com apenas 12 anos, conseguiu seu primeiro contrato de gravação com seu tio, dono da Blackground Records. Porém, ela só conseguiu debutar mesmo com 14 anos, quando o tio conseguiu um contrato de distribuição para ela com a gravadora Jive Records. Porém, é bom a gente já salientar uma coisa sobre esse início de vida da Aaliyah. Ela sempre gostou de cantar. E aí a mãe dela, para poder incentivar, começou a colocar ela em várias aulas de canto para ela cada vez mais se aperfeiçoar. Então assim, quando ela começou a gravar o seu primeiro álbum, ela já tava tipo muito foda no vocal. Quando ela foi a primeira vez na gravadora Jive para poder conhecer o executivo ali que ia cuidar da carreira dela naquele momento no aspecto de distribuição, que foi o Jeff Sledge, ele contou como que a Aaliyah se comportou e como ele enxergou ela naquele momento. Ele diz: ela foi muito intuitiva, tímida, mas quando falava dava para perceber que ela era uma verdadeira artista. Ela tinha ideias sobre o que queria fazer e dizer, ela não era uma marionete da indústria. E por causa desse relacionamento dela com a nova gravadora, eles colocaram a Aaliyah para gravar com R. Kelly, simplesmente um artista novo deles que estava debutando recentemente ali e que a gravadora estava apostando muito no tipo de coisa que ele estava fazendo. Então ele ajudou a construir o primeiro som da carreira da Aaliyah. O que por um lado foi positivo, que ele fez ela se tornar uma artista bem assim interessante com o primeiro álbum, mas o álbum da Aaliyah divide opiniões até hoje, esse primeiro disco dela, por causa do tipo de teor que ele tem para uma menina de apenas 14 anos cantar. O R. Kelly naquela época tinha 26 anos, enquanto ela tinha apenas 14. Eles se juntaram para fazer a estreia dela, o Age and Nothing But Just a Number, que foi lançado em 1994. Esse álbum fundia o som do New Jack Swing da época com aqueles vocais etéreos maravilhosos da Aaliyah. Esse disco conseguiu ficar em 18º na parada de álbuns dos Estados Unidos e emplacou 2 hits para ela, Back and Forth e At Your Best You Are Love. Esse álbum consegue vender 3 milhões de cópias, sendo uma estreia incrível e fazendo a gravadora fazer assim com a Aaliyah. Uma coisa que a gente tem que dar ênfase: esse álbum foi lançado pela Jive Records. É por causa disso que esse disco tá disponível nas plataformas digitais e o resto da discografia dela não, porque foi o único álbum que ela lançou dentro dessa gravadora. Depois daquele álbum, ela foi para outro selo que acabou ficando totalmente para o tio dela. Então, já é bom ressaltarmos isso daí. Por isso que a gente só encontra esse primeiro trabalho dela disponível. Só que aquele negócio, né, gente? As controvérsias, ao mesmo tempo que o álbum vendia 3 milhões, começavam a borbulhar dentro dos Estados Unidos. Primeiro foi do aspecto desse relacionamento que o R. Kelly estaria tendo com a Aaliyah. E depois veio a público uma notícia de que eles teriam casado ilegalmente e em segredo.
A revista Vibe revelou uma certidão de casamento que listava eles como casados em 31 de agosto de 1994 no Sheraton Gateway Suites em Rosemont, Illinois. A Lia tinha apenas 15 anos na época e foi listada como 18 no certificado, ou seja, ela mentiu a idade. E isso aí assombrou muito a vida da Lia, basicamente por todos os anos 90 depois que isso aí aconteceu, né, gente? E não somente isso, né? Ela depois entrou com uma ação no condado de Cook para poder pegar todos os registros relacionados a isso daí e eliminar, por causa que ela não tinha idade para casar ainda, era uma coisa ilegal, então ela queria realmente cortar todos e qualquer tipo de relacionamento com R. Kelly. Tanto que depois ela com ele não se falaram mais, eles cortaram relações de todos os lados que vocês podem imaginar. Só que é aí que começa uma coisa que é bom a gente falar. Olha como o machismo da indústria era absoluto nessa época. O R. Kelly no futuro viria a ser acusado de todas aquelas coisas que aconteceram no aspecto de abuso sexual, de abuso de menores e outras coisas, que levou inclusive ele à prisão. Tá? Isso aí é bom a gente ressaltar. E na época que aconteceu essa separação da Lia com ele, a Lia ficou com uma reputação podre e nenhum produtor queria trabalhar com ela. Nenhum. Ela enfrentava total dificuldade de achar pessoas que confiassem nela para ela poder gravar qualquer coisa. Ela simplesmente não conseguia. Então foi um período bem nebuloso na vida dela naquele ponto. De acordo com o primo da Lia, a indústria da música daquele momento vilanizou ela completamente e colocou a R. Kelly como a única pessoa que sofreu na mão de Lia. Só que por outro lado teve uma coisa positiva, né? A Lia sai da gravadora Jive Records e assina com a Atlantic Records. E nessa nova assinatura com a nova gravadora é de fato que um momento novo na carreira dela começa. Por quê? Porque é na Atlantic Records que ela conhece o Timbaland, assim como a Missy Elliott, que foram as pessoas que transformaram a Lia na Lia. Naquele momento ela estava só com 17 anos e quando ela chegou para conversar com o CEO da gravadora e ele percebeu todo aquele aspecto complicado de conseguir vender a Lia depois desse escândalo, ele resolveu fazer uma coisa nova, criar uma nova identidade musical para ela e reposicionar ela como artista. E naquele momento ele estava curtindo muito o trabalho do Tim, que no caso é o Timbaland. E aí ele resolveu apresentar a Lia para ele. E quando ele apresenta a Lia, os dois simplesmente clicam e viram melhores amigos. E algum tempo depois, o Tim chama a Missy Elliott para começar a compor para a Lia no primeiro projeto que eles estavam desenvolvendo ali, que veio a ser o icônico e maravilhoso álbum One in a Million. One in a Million foi muito importante na carreira da Lia porque foi o primeiro álbum que ela fez mesmo de acordo com as suas regras. Ela cantou o que fazia bem para ela se expressou da forma que ela se sentia bem e não era um trabalho tipo assim que ela havia produzido, vamos dizer, pelo jeito que a gravadora queria e nem pelo que uma pessoa estava escrevendo para ela. Ela de fato conseguiu fazer um trabalho muito autêntico e verdadeiro, o que fez completamente diferença. Em uma entrevista para a MTV na época, ela comenta: antes de entrar em estúdio para fazer este álbum, eu sabia que queria mostrar as minhas cores. Eu estava muito confiante em minhas convicções e no que eu iria fazer dessa vez. Quando One in a Million é lançado, ele se torna basicamente um sucesso instantâneo. Inclusive a Rolling Stone colocou esse álbum como um dos melhores álbuns lançados nos anos 90. Ele também foi listado como um dos melhores álbuns de hip hop e R&B na lista Gravações Essenciais dos anos 90. Ele também vendeu 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e mais de 8 milhões de cópias no mundo, transformando ali a Lia de fato num grande renome do R&B. Ele produziu 6 singles: If Your Girl Only Knew, One in a Million, Got to Give It Up, 4-Page Letter, Hot Like Fire e The One I Gave My Heart To. Inclusive esse último se tornando o single de maior sucesso dela, em número 9 na parada da Billboard Hot 100. E esse álbum se tornou tão lendário que até hoje ele é um modelo, vamos dizer assim, tanto direto quanto indireto para qualquer artista que resolve fazer R&B, porque
porque ele virou uma espécie de fórmula para qualquer um que quer ter sucesso dentro desse gênero, né? O álbum ele tem uma proposta tão inovadora que até hoje ele soa moderno. Qualquer um que ouvir esse álbum hoje e não conhecer quem a Aaliyah é, vai conseguir se identificar. Por quê? Porque ele foi o primeiro de toda a fórmula. Depois do sucesso do One in a Million, a Aaliyah resolveu fazer outras coisas na sua carreira. Primeiro ela começou a atuar e fez 2 filmes que viraram tipo assim, marca nos anos 90 e transformaram ela também numa atriz importante daquele momento. O primeiro foi o admirado papel que ela fez no thriller Romeo Must Die ao lado do Jet Li, e o outro foi o incrível A Rainha dos Condenados. E nessa época, a Aaliyah continuava promovendo sua carreira de cantora, fazendo featurings com vários artistas. Porém, ela estava focada em fazer um novo álbum, e um álbum que de fato ia transformar ela numa artista consagrada. E foi o que ela fez, criando assim o homônimo Aaliyah, ou também conhecido como The Red Album. Ela repete as incríveis produções do Timbaland e da Missy e emplaca os hits Try Again, We Need a Resolution, More Than a Woman, Rock the Boat, que se tornaram os hits de assinatura dela, mesmo com Rock the Boat sendo ali assinatura por um momento muito triste na carreira dela. Quando o álbum Aaliyah foi lançado, ele conseguiu chegar em número 2 na parada da Billboard, sendo uma coisa muito positiva para a Aaliyah, né? Assim, afinal de contas, era uma das melhores estreias dela dentro da parada. Com o lançamento do homônimo Aaliyah, ela conseguiu receber uma alta atenção das críticas que foram hiper positivas, fazendo assim com que o álbum chegasse em número 2 na parada Billboard 200. Embora tenha sido a semana de vendas mais altas da carreira dela, o álbum vendeu inicialmente menos do que o seu anterior One in a Million. Nessa época, ela também estava planejando a grande turnê dela, que ia ser em suporte desse álbum, ia ser uma turnê que ia revisar todos os grandes momentos do passado dela. Então assim, tinha uma expectativa muito grande para ela iniciar esse momento aí também. Tanto a Blackground Records quanto a Virgin, que no caso estavam trabalhando com o álbum, queriam muito que ele fizesse mais sucesso. E eles queriam que a Aaliyah emplacasse um grande single para fazer a venda do álbum subir, fazendo assim o lançamento em agosto de 2001 de More Than a Woman e depois fazendo ela viajar para as Bahamas para gravar um outro videoclipe do que seria o futuro single Rock the Boat. Só que é aí que as coisas simplesmente dão completamente errado. A Aaliyah vai para as Bahamas, grava o videoclipe de Rock the Boat e simplesmente na volta, no dia 25 de agosto, o avião cai, matando simplesmente todo mundo, inclusive a Aaliyah. As filmagens do videoclipe foram finalizadas às 6h50 e depois disso eles foram direto para o aeroporto embarcar naquele bimotor. A proposta do voo era fazer uma viagem das Ilhas Abaco nas Bahamas de volta para o aeroporto de Opa-locka na Flórida e daí pegar um voo comercial para Nova York. A princípio a aeronave que eles escolheram para a Aaliyah, né, era bem menor do que a aeronave que ela havia vindo da primeira vez. Ela veio num avião maior e depois ela voltou num avião menor. E como tinha muito equipamento, muita gente dentro do avião, meio que tipo assim, tava rolando esse problema de ter o sobrepeso, né? E inclusive tem uma coisa bem importante que é bom a gente salientar nessa história aí. O piloto fretado Lewis Kay afirmou ter ouvido passageiros discutindo com o piloto Luiz Morales antes da decolagem, acrescentando que Morales os avisou que tinha peso demais para um voo seguro. Ele ainda declarou que ele tentou convencê-los que o avião estava sobrecarregado, mas eles insistiram que fretaram o avião e deviam estar em Miami sábado à noite. Quando o avião decola, o avião estola e ele simplesmente cai de 200 pés de altura logo após a sua decolagem. Foi muito rápido, o avião subiu e caiu mais à frente, explodindo e ficando completamente retorcido e irreconhecível. A Aaliyah e mais 7 pessoas morreram instantaneamente na queda do avião, enquanto um segurança da Aaliyah ficou em estado muito grave e quando ele ainda estava no hospital, ele ficava falando da sua preocupação com a cantora, tá? E ele acabou falecendo depois de alguns dias.
Uma testemunha que chegou lá rapidamente depois da queda do avião disse que o avião tinha batido de uma forma tão forte no chão que os corpos tinham ficado basicamente irreconhecíveis. Você não conseguia saber quem era o que ali, de tão desfigurado que o povo tava e, enfim, aquela visão horrorosa. E outra coisa, né, gente? Um perito que analisou a morte da Aaliyah lá no dia, que fez o recolhimento dos restos mortais, disse que ela ficou tão queimada que se ela tivesse sobrevivido, era impossível ela voltar a ter uma vida normal. Então, tipo assim, para vocês verem o nível e gravidade que foi o acidente nas Bahamas. A morte da Aaliyah parou os Estados Unidos, né? E o funeral dela foi exibido em redes de televisão. Todo mundo ficou completamente chocado pela morte dela, porque ela era uma cantora que, tipo assim, tava cada vez mais crescendo nos Estados Unidos. Ela tava performando na televisão uma semana antes o lançamento do seu álbum. Então, assim, foi realmente uma coisa que traumatizou todo mundo. Mas uma das pessoas que sofreu muito com a morte da Aaliyah foi, de fato, o Timbaland, que contou que entrou numa depressão muito profunda depois da morte dela. E assim, a gente imagina por quê, né? Um amigo perdeu outro amigo que é basicamente como um irmão, como ela era com ele. Ele falou que achou que por um momento que ele não ia dar conta de superar, que ele ia junto com ela. Só que teve um outro lado disso daí também, né, gente? Com a morte da Aaliyah e a grande publicidade que começou a rolar com isso daí, o álbum simplesmente explodiu nas paradas de uma semana para outra. Na semana que a Aaliyah estava gravando o videoclipe antes dela falecer, o disco tinha vendido 62 mil cópias. E na semana seguinte, ele conseguiu vender 306 mil cópias, subindo do número 19 para o número 1 na parada, se tornando a venda de semana mais alta da carreira da Aaliyah. Esse foi o único álbum da carreira dela a conseguir o tão, assim, esperado number one, né? A gravadora não queria tanto esse number one, conseguiu um number one nas vendas do álbum. Infelizmente, a Aaliyah pagou com a vida isso daí. O fato desse álbum chegar no topo das paradas marcou a primeira vez que um artista escalou para número 1 de forma póstuma, desde o John Lennon em 1980 com seu álbum Double Fantasy. Em novembro, o videoclipe de Rock the Boat foi lançado junto com o single e alcançou o número 2 na parada de R&B e hip hop daquele mês. Nos Estados Unidos, o disco Aaliyah passou 68 semanas na Billboard 200 e vendeu mais de 2 milhões de cópias até o ano seguinte. Até os dias atuais, ele já conseguiu vender mais de 13 milhões de unidades no mundo. Por trás daqueles óculos escuros, aquele cabelo liso, aquela barriga de fora e todo aquele estilão jogado da Aaliyah, tinha uma artista muito visionária ali que poucos tiveram a oportunidade de admirar. Infelizmente, a Aaliyah perdeu a vida num acidente completamente evitável, tudo por causa dessa obsessão de tempo, de resolver problemas, da correria que a vida de um artista tem, né? Muitas vezes pequenas coisas podem ser evitadas de acontecer se as pessoas tivessem um pouco mais de calma durante determinadas situações. Recentemente, a Blackground Records resolveu retomar suas atividades. E nesse aspecto de retomar suas atividades, fazendo esse contrato de distribuição com a Empire, que inclusive é a empresa que distribui vários álbuns de hip hop nos Estados Unidos, essa empresa vai finalmente lançar o catálogo da Aaliyah nas plataformas digitais agora, dia 20, né, de agosto. Então, assim, as pessoas vão ter mesmo a oportunidade de conhecer o trabalho da Aaliyah completo, né? Ouvir o álbum, conhecer o que essa mulher incrível tanto discursava nas suas músicas, que fez uma geração inteira se apaixonar, tá? Vamos aguardar para poder ver qual vai ser a recepção do público com isso daí. Eu tô com os dedos cruzados para as pessoas valorizarem esse trabalho. E eu quero saber de você agora. Como a Aaliyah impactou sua vida? Você conheceu ela recentemente? Você conheceu ela no passado? Comenta aqui sua opinião sobre essa artista que eu quero saber, tá bom? Um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.